Meus queridos irmãos, eu disse aos irmãos que hoje falaria com os irmãos sobre o Salmo de número 127. 127 são apenas 5 versículos, e isso faz menção ao que nós falamos recentemente sobre sermos flechas especiais, polidas nas mãos do Senhor. Hoje quero completar aquelas ideias com isso que está aqui, que vou compartilhar com os irmãos. O Salmo 127. Pode colocar lá para nós? Ó, é um salmo pequeno, 5 versículos, mas tem uma mensagem muito profunda. Olha aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que quer dizer isso? Se o Senhor não estiver liderando os nossos passos, as nossas ações, as nossas obras, as nossas construções, se o Senhor não estiver na liderança de tudo isso, a Bíblia diz que, embora estejamos comprometidos com a edificação da casa, trabalharemos em vão. Por quê? Porque o Senhor tem uma mensagem que diz que se nós edificarmos a casa, se o Senhor não edificar a casa, se não for Ele o edificador, o nosso trabalho é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que está escrito aí nesse versículo? O que está escrito aí? Nós edificamos casas? Nós temos policiais para defender a cidade? Nós temos estas coisas todas naturalmente acontecendo ao nosso redor? Mas a gente tem absoluta consciência que é Deus que faz essa obra através de cada um de nós, de cada pessoa que está vivendo neste mundo? Temos essa consciência? É verdadeiro isso? Ou nós construímos por nossa própria conta e risco? Ou nós edificamos por nossa conta? Ou nós defendemos a cidade por nossa conta? Ou temos os nossos exércitos por nossa conta? Qual o lugar que Deus ocupa nesse cenário de edificação das nossas casas, de proteção das nossas cidades? Qual o lugar que o Senhor ocupa hoje na nossa realidade? O que vocês acham? Qual o lugar que Ele ocupa? Você entende que toda a nossa ação de edificação está debaixo da liderança do Senhor, do cuidado do Senhor, da atenção do Senhor? Toda a nossa defesa da cidade, as lutas aí que acontecem, os desmandos, os descalabros e tudo mais, o Senhor está abençoando isso direitinho, cuidar disso? O Senhor está presente no mundo que é dele? Então a Bíblia diz que a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então Deus, quando nos criou com o propósito de que nós governássemos a terra, que nós governássemos o que Ele criou e nos deu para morar, para habitar. Ele diz que nós devíamos nos multiplicar, devíamos encher a terra e devíamos cuidar dela como a criação do Senhor. E Ele nos colocou ali como coroa da criação, com o propósito de refletir naquele mundo criado a sua glória, o seu poder, a sua graça, a manifestação da sua presença. Mas o homem se afastou disso. O homem se distanciou disso. E a Bíblia diz que o homem, ele escolheu fazer do seu jeito. E pior, seduzido pela serpente, ele resolveu fazer diferentemente do que Deus havia lhe dito para fazer. Então o que nós herdamos? Herdamos uma maneira diferente de fazer as coisas do que Deus inicialmente queria que elas fossem feitas. Não é assim? A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo.
de modo que o pecado passou a todas as pessoas. Também diz que por outro homem entrou a salvação. Por isso que a salvação alcança todos os homens. Então existe uma porta de entrada no mundo que Deus criou, através do homem chamado Adão, e através desse homem, pela sua desobediência, pelo seu modo diferente de fazer as coisas conforme Deus havia orientado, e seguindo a sugestão da serpente, a sedução da serpente, ele acabou por fazer a coisa errada, e por causa daquilo que ele fez errado, aquilo passou a todos os, ou seja, essa natureza pecaminosa foi sendo disseminada. E hoje a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o maligno cegou os olhos do nosso entendimento. Então significa que há uma ação maligna no mundo ao nosso redor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é vitorioso sobre as trevas, sobre os príncipes deste mundo, sobre as potestades do ar, não é assim? Quando Ele nos deu uma armadura, foi para enfrentarmos estas situações do mundo no dia mau, e fazendo tudo ficar de pé. Então, quando a gente para e diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que há. Então, o Senhor pode estar edificando a sua casa ou não. Você pode estar edificando por sua própria conta e por seu próprio risco. Você pode estar edificando de uma maneira que não tenha nada a ver com a liderança do Senhor. Então significa que a gente pode fazer as coisas e pode até eventualmente dizer que faz em nome do Senhor, mas na prática não é a liderança do Senhor, não é a direção do Senhor, não é a autoridade do Senhor, não é o poder do Senhor. Isso faz com que a gente tenha uma experiência complicada, porque a gente declara uma coisa, mas a gente experimenta outra coisa. Fala uma coisa e vive outra coisa, por causa da ignorância que nós temos, por faltar a direção do Espírito Santo e a liderança do Espírito naquilo que a gente faz. Então, se o Senhor não for a liderança, se o Senhor não for a presença, se o Senhor não for reconhecido, se o Senhor não estiver integrado na nossa construção, trabalhamos em vão, porque trabalhamos por uma coisa transitória, corruptível, passageira, que não tem a repercussão que o Senhor queria que tivesse quando Ele nos deu a responsabilidade de governar. Então nós governamos com a nossa capacidade de compreender e de entender, mas muitas vezes longe daquilo que o Senhor pretende edificar em nós e através de nós. Importante essa visão. Aconteceu no passado. Uns homens se organizaram e disseram, vamos construir uma torre. Vamos construir uma torre que vá até o céu, que toque o céu. E eles começaram a construir essa torre, que tocasse o céu. Mas o Senhor olhou e falou assim, não é esse o caminho, eu não edifico essa casa. E o que aconteceu com a torre? A torre se desmoronou. Eram os homens querendo construir o caminho para o céu do ponto de vista do entendimento deles, do que eles achavam. Era desse jeito que nós vamos chegar ao céu. E o Senhor disse, não, não é desse jeito que você realiza as coisas de Deus. E eles disseram, vamos construir um nome para nós. Ou seja, Deus não estava presente em nada daquele planejamento, em nada daquele pensamento, em nada daquela expectativa. Mas se o Senhor não edificar a casa, ali um símbolo de uma torre que caiu, porque não chegou à conclusão do seu propósito, porque Deus não estava naquele negócio. Deus não estava naquela situação. Então é importante que Deus esteja na nossa vida o tempo todo. Que Ele esteja presente nas nossas edificações. Que Ele esteja presente na nossa experiência social.
A Bíblia diz assim, ó, se ele não guardar a cidade, em vão vigia. Então você pode ver a cidade se ampliando na sua dificuldade, nos seus problemas, na multiplicação da malícia, da maldade, da violência, né? Das drogas, de tudo mais. Tudo que você vai ver que é uma obra da carne vai escalando. Porque a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, se não for Ele o guarda de Israel, se não for Ele assumir o cuidado e a liderança da sua cidade, da sua casa, então em vão vigia a sentinela. Não vamos botar cerca lá, vamos botar cachorro, vamos botar guarda, vamos botar isso. Mas a gente está num mundo que a qualquer momento, em qualquer esquina, o perigo nos espreita. O perigo olha para nós. E a gente está vulnerável, todos nós somos vulneráveis, as cidades são vulneráveis, as pessoas são vulneráveis, tanto é que você vê em cada casa tem um aparato de proteção, de segurança, porque o Senhor não está liderando essa proteção geral, porque Ele não é reconhecido em todos os caminhos. Então cabe à igreja, que tem consciência do Senhor e dessa palavra do Senhor, não somente assumir essa identidade que o Senhor lidera, mas ela tem que ser a pregadora dessa verdade. Ela tem que ser a anunciadora dessa verdade. Se o Senhor não edificar a sua casa, a construção é frágil. Se o Senhor não guardar a sua vida, a sua casa, a sua cidade, a sentinela que vai assumir o lugar de Deus é frágil, é fraca. Então existe algo que Deus pode fazer por nós, algo que Ele quer fazer por nós, algo que a Bíblia diz que Ele faz por nós, se nós de fato colocarmos nesta posição, se nós o reconhecermos nesta posição. Então, entenda que toda a edificação do ser humano, ela tem que passar pelo crivo do Senhor. Tem que passar. Porque se ela não passa pelo crivo do Senhor, não tem a aprovação do Senhor. E se não tem a aprovação do Senhor, não tem a garantia do Senhor. E a garantia do Senhor é que se Ele edificar, edificado fica. Por isso que a Bíblia diz sobre um discurso de Jesus: quem ouve a minha palavra e pratica é prudente e constrói sobre a rocha, edifica sobre o alicerce seguro. Qual que é o alicerce seguro? É a palavra do Senhor, dita pelo Senhor. Palavra praticada, palavra vivenciada. Isso é que se torna alicerce, base para construir a casa, edificar a casa. Por que precisa dessa base do Senhor? Porque a Bíblia diz que essa casa vai sofrer uma prova de resistência. Ventos vão bater, tempestades vão bater, ventos vão soprar. Ou seja, simbolicamente, essa casa vai experimentar uma prova de resistência. E se ela não estiver edificada na palavra, se ela não estiver edificada pelo Senhor, que pega a sua palavra e pelo Espírito Santo aplica ao nosso coração e faz ela frutificar na nossa vida, se não tiver isso, a gente vai se surpreender com uma construção frágil, que não vai suportar a prova de resistência. Por isso que a Bíblia nos ensina a entender os caminhos do Senhor, praticar os caminhos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, pedir ao Senhor o discernimento, o entendimento. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não cuidar da nossa proteção, da nossa cidade, da nossa casa, do nosso negócio, das nossas vidas, em vão vigiam as sentinelas. Ou seja, que o Senhor esteja presente como uma sombra à nossa direita, que o Senhor esteja presente em cada passo, e mais do que isso, que Ele esteja nos liderando no caminho, nos inspirando na edificação. Isso é que o Salmo está dizendo. Veja o verso 2, olha só que interessante: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Inútil vos será levantar de madrugada. O que adianta você levantar de madrugada, ansioso, angustiado, ameaçado, passando por toda a problemática? O que adianta isso,
se você sabe que o resultado disso é cada vez piorar. Por quê? Porque só tem condições disso ser superado se o Senhor der e guardar o seu sono. Está escrito lá, ó. O grande é, aos seus amados, ele dá o sono enquanto dormem. Então o sono é uma dádiva de Deus, para aqueles que o reconhecem. Ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá o sono. Faz sentido isso? Às vezes nós estamos comendo pão que nós granjeamos com dor de espírito, com dor de alma, com dificuldade, né? Relacionamentos complicados, vidas complicadas, problemas de todo jeito, de toda ordem, e nós estamos batalhando todo dia, e passamos noites acordadas, chorando e lamentando, e molhando o travesseiro com as lágrimas, e não importa, o cenário é um cenário ruim, se não tem o Senhor dando aos seus amados o sono. É uma dádiva de Deus, a paz. A paz é uma dádiva de Deus, é um cuidado de Deus na vida de cada um de nós. Mas nós precisamos reconhecê-lo nessas situações que nós vivemos. O problema é que às vezes vivemos essas situações, mas achamos que isso é normal e é a luta de todo dia, de todo mundo. Mas o Senhor falou: eu tenho para vocês, meus filhos, meus amados, um caminho novo, um caminho diferente, um caminho de paz. É a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus produz na nossa vida a paz de Deus. E Ele dá o sono enquanto dormem. Ou seja, uma noite abençoada, porque eu sou capaz de fazer isso, ou Deus me dá uma dádiva que produz isso. O que está dizendo assim, aos seus amados ele dá o sono. Então você pode parar e pensar, esse salmo está nos dizendo que tem uma bênção grandiosa, que é o sono. Você dormir em paz, não precisar tomar remédio para dormir, né? Você dorme na paz de Deus, que excede todo entendimento. E você experimenta isso como uma mercê de Deus, uma misericórdia, um carinho de Deus, um Pai amoroso que sabe que você precisa destas coisas, e por isso Ele vai lhe ofertar estas coisas. Não adianta pela carne você levantar de madrugada, não adianta pela carne você repousar à tarde, não adianta pela carne você comer o pão penosamente, não adianta, porque este é um caminho que está pressupondo a exclusão de Deus na sua experiência pessoal. O que a palavra está dizendo? Aos amados de Deus, não precisa viver desse jeito. Tem uma chance de viver diferentemente. Qual é a chance de viver? Aos seus amados ele dá o sono, dá o descanso, dá a paz, dá a tranquilidade. Quantas vezes nós queremos estas coisas sem incluir Deus no processo? Queremos estas coisas, mas não incluímos Deus no processo. Quando a gente inclui Deus no processo, a gente abre os olhos e percebe que a noite foi maravilhosa, porque Deus velou pelo nosso sono. Faz sentido? Né? Vamos ver o verso 3. Olha só. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu. Então qual que é a herança do Senhor? A Bíblia diz que nós devíamos crescer, multiplicar, encher a terra com o propósito de governar. Então Deus diz assim, os seus filhos vão ser uma herança minha, vocês vão receber das minhas mãos filhos especiais, que vão cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida e para a vida dos seus filhos e de todas as gerações. Então Deus faz revelação de geração, cada geração mostra sabedoria a outra geração. Isso é um processo natural dos filhos que são herança do Senhor. Olhe para os seus filhos e diga assim, os meus filhos são herança do Senhor. E filhos, olhe para seus pais e diz, meus pais são bênção de Deus, que me tiveram
como uma dádiva de Deus. Eu sou uma dádiva de Deus para os meus pais. Pais, entendam que seus filhos são dádivas de Deus para vocês. E o que acontece a partir daí? Veja o verso 4. Olha que coisa linda que a palavra está dizendo. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O que estava pregando na outra, né? Nós somos nas mãos de Deus como flechas brilhantes, flechas polidas, né? Brilhantes, polidas. Então, nas mãos de Deus, nós somos como flechas polidas. Olha, nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, como flechas nas mãos do guerreiro. No caso aí, quem é o guerreiro e quem são as flechas? Lá, o nosso Pai poderoso era o guerreiro, era o arqueiro, e nós éramos as flechas polidas e tínhamos um alvo a alcançar. Ele nos lançava para um alvo. Quem é o seu pai? Você tem um pai terreno, não tem? Tem um pai do qual você nasceu. Um pai e uma mãe. 23 cromossomos de um, 23 do outro, forma 46, e aí forma o ser humano que é você. Você, então, é a somatória desses, né? Então, essa é a sua visão biológica da vida. Mas a Bíblia não diz que Deus é o seu Pai? Você não sabe que o Espírito Santo comunica com o seu espírito que você é filho de Deus? Não tem essa declaração bíblica a seu respeito? O Senhor não diz que você é seu filho amado? Por isso que ele diz lá, não é aos seus amados ele dá o sono? Você se considera um filho amado de Deus, sim ou não? Então, se você se considera, você reconhece que você é uma bênção que está nas mãos do jeito que o seu pai te gerou biologicamente, o Senhor te gerou espiritual. Você nasceu do alto, você nasceu do Espírito, você é uma nova criatura. Ele te regenerou, ou seja, te deu um novo nascimento. Então, se por um momento você entende que as flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade, as flechas na mão do Senhor são daqueles que são seus filhos especiais. Veja o verso seguinte, que é o que completa essa visão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, feliz é o pai que enche de filhos a sua experiência. Nós estamos falando daquele contexto onde um clã tinha muitos filhos, que era assim que se unia a família para se sustentar, para se proteger, para se defender. Hoje as famílias se reduziram muito. As famílias são cada vez menores, número de filhos, né? Então, minha avó teve 6 filhos, minha mãe teve 4, eu tive 2, vai diminuindo. Assim, pode ser que amanhã ou depois os casais tenham um filho e daí à frente nem queiram ter filhos. Mas bem-aventurado é aquele guerreiro que tem seus filhos, a herança do Senhor, tá? Não se envergonhando de pleitear com aqueles inimigos que chegam à sua porta. Ou seja, os filhos que são flechas têm uma função de ser aquela força que o guerreiro tem para realizar a sua defesa quando seus inimigos apresentam. Agora imagine que Deus é o seu pai. Você é a flecha brilhante que o Senhor tem na sua aljava. Qual que é a aljava do Senhor? Aí que é importante, Senhor. Qual é a aljava do Senhor? Onde é que Ele coloca as suas flechas brilhantes? Na igreja de Jesus Cristo. Ele disse que ia reunir a gente numa família, reunir a gente num corpo. Então você é corpo de Cristo, você é o celeiro de Deus, você é onde os filhos de Deus se ajuntam embaixo da paternidade divina. Pense na oração Pai Nosso, Pai Nosso. Então nós somos aquelas flechas ali nas mãos do guerreiro, e este guerreiro é o nosso Pai Celestial, e nós somos seus filhos espirituais, e Ele nos coloca na sua aljava. Para quê? Para que nós fiquemos aqui
acomodados dentro da aljava, não tendo função nenhuma, não tendo significado nenhum, ou tem uma razão de Ele nos reunir aqui? Para que Ele nos reúne na sua família? Por que Ele nos tem como flechas especiais no seu arsenal? Por quê? Porque Ele precisa que estas flechas sejam utilizadas por Ele para realizar aquilo que Ele disse que aconteceria com a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque os filhos do Altíssimo, setas brilhantes, luzentes, né? Como é que foi o nome mesmo lá? Setas polidas. São estas as setas que Ele vai utilizar, são essas armas espirituais que Ele vai utilizar para fazer o seu reino prosperar, o seu reino ser vitorioso, o seu reino avançar. Então, se a gente avança sem a liderança do Senhor, sem a bênção do Senhor, é como se a gente estivesse construindo fora do propósito do Senhor, do cuidado do Senhor, da graça do Senhor. E quando Ele tem essas flechas, Ele envia essas flechas, Ele dispara essas flechas, e essas flechas disparadas, elas têm que alcançar um alvo, o alvo da estatura do varão perfeito, o alvo de ser aquela pessoa segundo o coração de Deus. Mas essa flecha também tem uma função na sociedade, tem uma função na família, tem uma função na igreja. Então, quando Deus dispara a sua vida, Ele faz da sua vida algo especial na realização da sua igreja, algo especial na realização da sociedade, algo especial no mundo ao redor, para fazer valer no mundo a graça, o poder, a autoridade, a soberania de Deus. Porque o reino de Deus, ele vai ser anunciado através da nossa vida, flechas nas mãos do divino arqueiro, que vai nos enviar para sermos as melhores pessoas, as mais preparadas, as mais cuidadosas, as mais éticas, as mais sensíveis às coisas espirituais, e as que são capazes de construir as melhores relações interpessoais, e que possam transformar suas vidas em testemunhos daquilo que o Senhor quer que as pessoas saibam, que os cristãos são o que são, por causa da bênção e da presença dEle na vida de cada um. Faz sentido isso? Faz? O que é que você é, então, nas mãos do Senhor? Você é uma flecha brilhante, uma flecha polida, e Ele vai lançar você na família A, vai lançar você na família B, vai lançar você na família C, vai lançar você não sei aonde, vai lançar você na igreja A, na IBA, você é uma especial flecha na mão do Senhor, e Ele está lançando você para um alvo, para um propósito, para realizar algo. Ele quer acertar o alvo com a sua vida, Ele quer usar a sua vida para realizar algo especial, algo significativo. Sua vida é uma bênção, para que Deus atire a sua vida, ou lance a sua vida em alguma situação, como uma semente que vai prosperar. Você sabe que o missionário é como uma semente, né? Ele vai para um determinado lugar, ele é uma semente. Chegando ali, a terra é o lugar onde ele está, e ele vai, plantado ali, florescer, vai crescer, vai frutificar. Um missionário sozinho é uma semente. Um missionário que se multiplica em muitos outros é uma comunidade, é um corpo, é uma árvore. Então, a nossa igreja, ela é uma árvore que Deus está plantando, uma árvore da qual Deus está cuidando, com o propósito dela florescer, dela produzir muitos frutos, e esses frutos serem alimento espiritual para muitas pessoas, e sejam elementos de multiplicação para muitas outras árvores, nascendo das sementeiras que aqui se colheram, possam prosperar ao redor do mundo. Faz sentido isso para vocês? Então, este salmo é bonito, não é? Se o Senhor não edificar, nada disso acontece. Se o Senhor não fizer, nada disso vai acontecer. Mas se o Senhor estiver na liderança, se o Senhor estiver fazendo, Ele vai transformar cada um de nós, flechas especiais na sua aljava, para que nós estejamos seguros, abençoados,
e que Ele possa nos usar em qualquer momento para fazer a sua obra prosperar, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, porque homens e mulheres, segundo o coração de Deus, como você, eu e qualquer um de nós que aqui se encontra, há de ser aquele instrumento de Deus para fazer que o reino de Deus se manifeste no mundo e seja uma bênção para as pessoas, assim como foi uma bênção para você quando o reino de Deus se manifestou para você. Aquilo que Deus fez na sua vida, você pode ajudar que Ele faça em outras vidas, e assim possamos multiplicar o reino de Deus. Tá bem? Eu queria convidar você para orar nesse momento a respeito dessa ilustração que você ouviu. Esse texto é uma ilustração. Você é uma flecha polida nas mãos do Senhor. Ele te guarda na sua aljava. Nós estamos entendendo que esta igreja é uma aljava onde o Senhor coloca suas flechas polidas. Mas essas flechas polidas não estão guardadas aqui para ficarem aqui como peça de museu. Elas estão aqui porque o Senhor precisa lançá-las para cumprir o propósito dele neste tempo, neste lugar. Então você vai ser lançado para, na sua família, manifestar o reino de Deus. Você vai ser lançado para, no seu trabalho, manifestar o reino de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus. Você vai ser lançado para essa sociedade para você manifestar o reino, os valores do reino, a presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai estar lá como aquele que vai ajudar as pessoas a fazer a oração: Pai nosso, Pai de todos nós que o reconhecemos, que entendem a paternidade dele, que aceitam a paternidade dele. Você está então como uma flecha polida nas mãos do arqueiro divino que lança a sua vida. Então vamos agora orar. Você vai orar sobre a trajetória da sua flecha, onde Deus está te enviando na presente conjuntura, onde Deus está direcionando a sua vida, onde Ele quer que você chegue, o que Ele quer que você seja, o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você manifeste, o que o Senhor espera de você ao lançar nesse mundo, nesse tempo, neste local, a sua vida. Você que está na internet conosco, está acompanhando conosco, a sua vida é uma flecha polida nas mãos do divino arqueiro. Ele está lançando a sua vida neste mundo, está lançando a sua vida para a sua família, para o seu trabalho, para a sua igreja, para a sua comunidade, para o mundo ao seu redor. Com que propósito? Manifestar a força do reino de Deus, a graça do reino de Deus, o poder do reino de Deus, a virtude do reino. Um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que acolhe, um Deus que reconcilia, um Deus que faz acontecer coisas novas e grandes na sua vida, na nossa vida. Um Deus que vai usar as nossas vidas para abençoar outras vidas, para gerar novas oportunidades, novas visões, novas relações. Que Deus, através de nós, realize algo especial. Então, ore nesse momento. Feche os seus olhos. E reconheça diante do Senhor que você é uma flecha polida nas mãos do divino arqueiro. E que Ele te lançou neste mundo para um propósito. Converse com Ele agora sobre o propósito que Ele tem para a sua vida. Converse com Ele agora sobre em que direção você está seguindo. Peça a Ele que esteja abençoando a sua vida nessa direção. Esteja capacitando a sua vida nessa direção. Esteja prosperando a sua vida nessa direção. Esteja fazendo de você um instrumento nas mãos dEle para abençoar e cumprir o propósito dEle. Seja nas mãos do Senhor aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você. Não deixe nada desviar a trajetória desta flecha polida.
Não deixe nada desviar esta flecha que o Senhor lançou para realizar algo especial através dela. Acertar o alvo. E o alvo é levar as pessoas a uma experiência profunda com Deus. E que a sua vida seja um testemunho dessa experiência profunda. E que as pessoas, ao entrarem em contato com você, elas possam perceber algo especial. E este algo especial possa ser tão impactante, que vire um testemunho de vida espiritual, um testemunho de fé, um testemunho de graça, um testemunho de misericórdia, um testemunho de reconciliação, um testemunho de bênção, um testemunho de prosperidade, prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade material, prosperidade social. Que a sua vida seja uma manifestação do reino. Ore agora, ore ao Senhor com profundidade, com intensidade. Senhor Deus, nós somos uma aljava onde o Senhor está colocando as flechas polidas que o Senhor tem alcançado. Nós somos estas flechas. Nós queremos que o Senhor nos lance na direção certa. Que o Senhor nos lance por os alvos certos. Que o Senhor nos lance para alcançarmos as vitórias certas. Que nós sejamos guiados e dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Que tudo que nós fizermos glorifique o nome do Senhor. E que sejamos grandemente abençoados pelo Senhor, para sermos rios de águas vivas, que transbordando abençoe outras vidas. Que muitas vidas sejam abençoadas através de nós. Abençoa os irmãos que estão na internet, lá onde eles estiverem, em que cidade eles estiverem, em que casa eles estiverem. Ó Deus, agora pedimos a unção do Teu Espírito sobre cada casa que está ligada conosco, sobre cada espaço onde o Teu nome está sendo louvado, sobre cada espaço onde o Teu nome está sendo reconhecido. Ó Deus, distribui sobre esses espaços a paternidade do Senhor, que todos ali reconheçam e que nós sejamos conscientes de que somos nas Tuas mãos verdadeiras flechas polidas, que vão buscar o alvo que o Senhor tem escolhido para cada um de nós. Abençoa as profissões, abençoa os concursos, abençoa os empregos, abençoa as relações, abençoa as famílias, abençoa os filhos das famílias, abençoa, Senhor, a Tua igreja, que nós possamos sentir a Tua bênção e a Tua direção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?